Dia 22 de jejum de dopamina. Área escolhida, redes sociais. Mais especificamente, Instagram. Dia 22, galera, já estamos na reta final. Falta só mais 8 quilômetros. Falta só mais 8 dias e encerramos esse jejum de dopamina. Acho que vou ficar com saudades de gravar todos os dias. Não sei se manterei um vlog, não sei se como faremos, mas enfim. A boa notícia é, hoje nem me lembrei de Instagram, nem de Facebook, nem de nada. Não sei se porque eu estava mais ocupada, então para mim foi bem tranquilo hoje, bem tranquilo mesmo. Essa reta final, esses últimos 8 quilômetros está sendo tranquilos. Realmente a primeira dezena foi a pior, foi a que eu sofri mais. Essa eu sofri. Mas agora não. Mesma coisa com a Lion Diet, né? Que eu já te falei, ou qualquer alimentação saudável que você escolha fazer. No começo é ruim, é sofrido, mas depois você se adapta. Se é uma dieta muito limitante como a minha, que é só carne de ruminantes, e eu gostaria de dizer que eu como picanha todos os dias, costela todos os dias, rabada todos os dias, picanha, ribeye todos os dias, mas a verdade é que isso não rola. Ribeye, primeiro, que é difícil pra caramba achar, né? Esse tipo de corte aqui no Brasil, desse jeito, igual eles vendem lá. Contra filé toda hora com gordura também não dá, está caríssimo. Então eu como, é muito limitado a minha alimentação, muito limitada a pouquíssimos pratos. É carne moída, é carne moída, é carne moída, mas sempre com bastante gordura. Eu gosto de carne com bastante gordura. Eu não, né? Nós precisamos de gordura, não sou só eu que gosto, o seu corpo também gosta. Toda vez que dá aquela vontade de um docinho, é o seu corpo que também gosta de gordura e você está dando a gordura errada para ele. Fato, né? A verdade tem que ser dita. Para haver cura, nós temos que encarar a realidade. Fato. Enquanto ficarmos mascarando, não vai haver cura, nem aí, nem aqui. Então nós temos que encarar a realidade. Tem alguém passando ali, morrendo no corredor, morrendo de tanto tossir. Em Brasília tá o clima muito esquisito, tá frio, tá calor, choveu ontem, em pleno junho, choveu, isso é algo extraordinário, não sei se para bom ou para ruim, né? Vamos ver, né? Vamos ver não, nós já sabemos, as coisas estão ficando esquisitas. Hoje, como eu me senti com relação à respiração? Bem, só que no período da tarde eu comecei a me sentir cansada. E eu não estava entendendo por quê. Porque hoje tudo bem, né? Hoje é meu dia de descanso, mas da onde surgiu esse cansaço? Hoje foi o dia que eu resolvi não tomar suplementos nenhum, né? Suplementos, aspas. Não tomar as cápsulas de sal, ficar só com o sal da comida mesmo, tomar minha água normal. Só que deu ruim, eu fiquei muito cansada. E de manhã hoje eu tomei o Lugol. Né? Já vinha um bom tempo sem nada, eu não queria tomar nada até melhorar, depois da crise, né? Então, eu tomei o Lugol. Então, o Lugol, o iodo, ele precisa de sal, de cloreto de sódio, e você sabemos disso, precisa de sal, né? Dos ingredientes do sal. Então, eu não dei, então exauriu demais, provavelmente, a energia do meu corpo. E eu acabei sentindo mais fome, é normal, o corpo da gente ele quer energia. Se eu estava cansada por outros motivos, porque eu botei iodo, botei pouco sal e cansei um pouco mais ontem, óbvio, ele está querendo energia. Então o que chega na nossa cabeça é estou com fome. Então eu comi uma quantidade, eu vou continuar comendo razoável de comida. E tentei aumentar um pouco a gordura para ver se acalmava, mas não adiantou. Aí chegou a tarde, eu falei, cara, não vou fazer isso comigo mesma. Não vou botar sal para dentro. Peguei 2 cápsulas de sal, botei para dentro, engoli e fui melhorando. O cansaço saiu. A gente tem que aprender a ouvir o nosso corpo, sem surtar, sem achar que está doente, sem achar que está morrendo, sem achar que está pagar, sei lá,
1.000, 5.000, 10.000 numa consulta e mais 20.000 suplementos. Não é isso, a gente tem que dar um tempo. O que tá rolando? E é engraçado que o meu cansaço, eu começo a ficar mais cansada, a respiração estava um pouco ruim, óbvio. Mais uma vez, eu botei iodo para dentro, botei pouco sal, ele exauriu, então a minha respiração ficou um pouco ruim, então eu tive que usar a bombinha, mas eu tenho certeza, não usei o Aerolin não, aquele que dá que abre não, que me dá os baratos, depois eu fico depressiva, não, ou passando mal, não, eu usei a de uso contínuo, que usei uma vez, não usei ontem, aí usei antes de ontem. Usei essa, melhorou minha respiração, mas eu senti minhas pernas doloridas. Então foi da onde, gente? Não era para elas estarem mais doloridas. Então eu entendi que era o sal, tanto era o sal, que quando tomei as 2 cápsulas de sal, até o desconforto nas pernas, eu parei de sentir. 100% não, tá puxando um pouco, óbvio, tenho corrido, mas assim, melhorou, eu consegui andar, a energia voltou. Então vamos parar de bobagem. Se é para suplementar alguma coisa, é melhor ir na base natural, né? Sal, o melhor sal que você conseguir, e iodo, são os que eu recomendo. Passou disso, tem que ser com cautela. Por exemplo, o magnésio, que é maravilhoso, o nosso solo é pobre, você deve tomar café, então já piora a absorção e mais outras coisas. O magnésio, a maioria das pessoas tem que suplementar magnésio, mas há aquela parte que não é a maioria que tem que suplementar por um pouco de tempo, depois não precisa mais. E eu sou dessas. Os eletrólitos que eu te falei, primeiro por causa da bombinha, né? Os eletrólitos já estavam me fazendo mal. O magnésio em cápsula, que de vez em quando eu tomava, também começou a chegar a um ponto que meu corpo não queria. Então, como o meu corpo reage? Diarreia. Quando eu suspendi os eletrólitos, a diarreia foi embora, mesmo consumindo bastante gordura. Então, fica aí, o magnésio é importante? Todos precisam? Não, vamos tomar muito cuidado com essa palavra todos precisam. Se é para usar a palavra com segurança, todos precisam, usa Deus. Todos precisam de Deus, Jesus, do Espírito Santo. Pronto, todos, sem exceção. O resto, não vai ser todo mundo que vai precisar. Mesma coisa do zinco, mesma coisa do selênio, mesma coisa até mesmo do Lugol. Nem todo mundo se dá bem com muito Lugol. Nem todo mundo às vezes precisa para sempre. Eu sei que isso vai de encontro com as novas diretrizes, que não é diretriz, que as diretrizes não mudaram nessa área, né? Mas vai de encontro com a maioria das pessoas que sabem que todo mundo está deficiente de iodo. Sim, só que o corpo ele se conserta. Por exemplo, o Dr. Anthony Shaffer não suplementa iodo. E aí? Mas ele tem uma alimentação extremamente limpa, e não é só alimentação, ele tem uma musculatura desenvolvida, se você olhar, tem uma musculatura desenvolvida, pratica musculação pesada, ele não malha fofo, faz as corridas dele, os sprints dele quando permite, né, que ele é um pouco quebrado, lesionado, mas consegue correr de vez em quando. Come carne vermelha, come carne muito mal passada, não usa sal, e só toma água. Então assim, e ele 90% do tempo dele é carne de ruminantes. Então assim, ele não precisa. Há outras pessoas que eu conheço, outros carnívoros, aquela Charlene também, que é carnívora há quase 30 anos, não consome sal, come só carne vermelha, toma só água, não bebe café e não suplementa, nem toma medicamento em ordem nenhuma. São 2 que eu tô falando. A Kelly Hogan passou a suplementar agora a creatina. Primeiro que ela ficou mais voltada para musculação, para essas coisas assim, ela gosta dessa área, ela entendeu a importância da área de ter musculatura forte, então ela vai 2 vezes na semana malhar o corpo inteiro forte, né? Ela é da vertente do malhar até a falha, e ela não suplementa, ela suplementa de tempos em tempos. Acho que quando ela começa a entrar em TPM, começa a menstruar, aí ela toma o Lugol, se eu não me engano. É tudo se não me engano aqui, vamos falar, tá? Ela toma o Lugol.
Agora de vez em quando ela toma o castor oil, que é óleo de castor, que às vezes passava na barriga, muito raro. E às vezes ela toma alguma outra coisa. Mas é difícil, é raro. O que ela trouxe, como eu te falei, depois que ela entrou na vibe mais de academia, de pegar massa muscular, e que ela entendeu que só comer carne não dá músculo para ninguém, fato. Ela começou a malhar, ela trouxe a creatina. Mas eu não creio que foi só para benefícios musculares, ela trouxe por benefícios cerebrais, tanto que ela toma 10 gramas de creatina por dia. Qualquer galera que passa que chega a 10 gramas não está tão preocupado com massa muscular e a creatina para a academia, está preocupado para o cérebro. Essa é uma área que ninguém pode dizer que sim ou que não, tá? O próprio Anthony Shaffer e outros carnívoros mais restritos que não suplementam nada, não falam muito a respeito disso, da creatina para a área do cérebro. Porque quando como é que é? Uma amiga minha falava, pato novo não dá mergulho profundo. Ou seja, se é uma área que a gente não conhece, a gente não pode dar muito palpite. Mas há já vários estudos, evidências, vamos esquecer, estudos também, né? Mas há várias evidências científicas e estudos falando do benefício da creatina para o cérebro na área cognitiva, memória, restauração das coisas. Então, não dá pra gente negar. Então, assim, precisamos sempre de suplementos? Nem sempre. Tudo depende. Às vezes um período, às vezes não um período, mas eu sou muito pé atrás com coisas sintéticas, com coisas feitas em laboratório, sou. Então, eu de vez em quando suplementava creatina algumas vezes na semana com doses bem altas, né? Porque o meu objetivo não era músculo, porque eu já te falei aqui, o que eu sentia com a creatina era inchaço. Eu achava que eu ficava mais inchadinha assim, né? Mas não via tantos benefícios, salvo se eu tomasse acima de 10 gramas. Aí eu sentia mentalmente um benefício. Mas na época que eu sentia esse benefício, eu não estava na Lion Diet restrita. Agora que eu tô esperando estar bem estável na Lion gorda por um bom tempo, aí depois eu vou trazer a creatina e outras coisas para ver como o meu corpo reage. Mas a minha mente reage. Mas assim, eu quero estar muito bem para trazer qualquer outra coisa. Porque não adianta. Eu fiz um mês, tá? O que é um mês para quem tem doenças? Nada. Eu sinto te dizer isso. Nada. Quer dizer, parabéns, você venceu um dia de cada vez. Mas a gente tem que ser realista, vencer um dia de cada vez e focar nesse um dia de cada vez. Mas sabendo que vencer um dia de cada vez não te dará base própria para você afirmar que isso ajudou nisso ou não ajudou naquilo, entendeu? Então eu estou há muito pouco tempo limpa para poder dizer que a creatina vai ajudar em alguma coisa ou não. Será que a carne não faria o mesmo? Será que a gordura, que eu já estou mais do que convencida de que a base nossa é a gordura. Mas nós precisamos também de proteína. Aí a quantidade varia de pessoa a pessoa, varia de tempos em tempos, varia de momentos, varia de um monte de coisa, mas de gordura nós precisamos e muito, tô super convencida. Mais uma vez, vai ser todo mundo que vai conseguir consumir 80, 20 de gordura? Não. O corpo muitas vezes demora muito tempo para se adaptar, muito tempo para entrar nos eixos, para ele conseguir lidar com uma super alimentação. Fato, vai demorar. Para algumas pessoas vai demorar. Eu demorei muito tempo para conseguir comer a quantidade de gordura que eu consigo comer hoje. E se eu botar uma coisinha extra, tipo magnésio, aí já me desanda o intestino. Nem sempre eu consigo comer a gordura que sai da airfryer, mas eu tenho insistido. Tem dado bom. Depois que eu tirei os eletrólitos, começou a dar bom de novo, mas antes estava soltando meu intestino e eu estava deixando, porque era só de manhã cedo, eu deixava. Né? Mas deixava. Sabe a luta interna? Eu tenho. Eu comecei a dar ordens para o meu corpo, para o meu cérebro. Eu já ouvi isso de uma amiga minha, uma pastora maravilhosa, que ela falava: Marcela, eu dou comandos para o meu cérebro. Eu gosto muito de doce, muito de açúcar. E ela me escuta muito, muito nessa área de alimentação, né? Ela gostava. E ela falava assim: eu dou comandos para o meu cérebro. Eu falo para ele: você não vai comer mais isso, porque isso faz mal.
e não cedo. E ele acalma, reage. Perfeito isso. Eu vi isso há muitos anos. Em outras áreas dela, já que eu já caminho com ela há mais de 20 anos, então já ouvi essa área, mas nunca dei muita bola. E eu comecei a trazer isso para a minha realidade, né? Agora, né? Eu falo para vocês que eu sou muito difícil para aprender as coisas. Eu não tô brincando. Então, eu comecei a dar comandos pro meu cérebro, igual eu te falei, aquele dia da corrida, que eu fui correr na quarta-feira. Eu levei a bombinha e falei, eu não vou usar. Tá melhor você não morrer. Eu não vou usar. Eu vou caminhar. Eu vou correr e vou caminhar logo em seguida. Vou correr, mas eu vou caminhar logo em seguida. E eu não vou correr direto, eu te garanto. Porque você ainda não está pronto para correr direto. Mas eu vou correr e eu não vou usar a bombinha. O meu corpo gritou um pouco porque ele está acostumado. O seu corpo e meu corpo está acostumado a nós cedermos aos caprichos dele. Quando ele começa a dar os berros dele, a gente vai lá e taca remédio. Taca remédio para febre, taca remédio para dor, taca remédio para dormir, taca remédio para isso, taca doce para aquilo, porque não resiste, taca... vai assistir televisão porque não resiste. Enfim, quando a nossa área carnal começa a gritar, nós geralmente cedemos aos caprichos, porque senão a gente tem aquela sensação de que vamos morrer se não tiver aquilo lá naquela hora. Pode me dizer, eu sei que isso acontece aí também, em qualquer área, é normal, isso é nosso. Então, óbvio, meu corpo gritou, não queria, e eu falei, não vou ceder. Se morrer, vamos cair aqui, vamos morrer, é o que temos. Quando você não cede, quando você passa desse ponto de berro do seu corpo, porque ele berra, tá? E você repara que depois de um tempo ele se acalma e você consegue... Da onde que surgiu essa energia? Da onde que surgiu esse oxigênio? Como assim meu coração agora se acalmou? Como assim eu agora não estou mais com tanta vontade de comer esse doce? Como assim eu consegui resistir a esse pão de queijo? Sabe, são coisas assim que você fala que parecia ser mortais, ou então vamos para vícios mais profundos. Como assim eu não estou sentindo falta de ver aquele filme, aquelas coisas putaria, sabe? Como assim eu não morri, já que eu não tomei aquela dose de bebida alcoólica ou droga? Sabe, quando você calma, silencia, você percebe que você não estava no seu limite igual você achava que você estava no seu limite. O David Goggins fala isso, eu acho muito interessante, que ele fala, nós seres humanos só usamos 60% da nossa capacidade, mesmo dando o nosso máximo na nossa visão. Nós ainda temos mais 40% que nós nunca damos. E ele levou como missão de vida dele sempre dar 100% dele. Mas o cara é esquisito, né? Só ele ali, daquele jeito ali. Mas eu trouxe isso pra minha realidade. Tem funcionado com algumas coisas, né? Mas eu trouxe agora. Calma, né? Temos que ter calma, paciência, porque gostaria, igual eu te disse ontem, gostaria que fosse assim as coisas. Mas infelizmente, ao se tratar de nós, da nossa saúde, da nossa mente, do nosso caminhar, não é assim. Por isso que a gente não pode ignorar, por exemplo, os pequenos hábitos diários, né? Volto a te perguntar. Você tem dormido 8 horas mínimo por noite? Você tem se exposto ao sol? Você tem caminhado após as refeições 10 minutos, que seja dentro de casa? Você tem levantado peso, feito musculação? Você tem se alongado? Tem tomado sol? Acho que eu falei. Tem tomado sol forte? Tem se hidratado? Tem consumido sal? Não é, mais uma vez, sobre o sal. Não é todo mundo que precisa de tanto sal. Não é todo mundo às vezes que precisa, mas você tem que estar naquele patamar daquela galera. Você está nesse patamar? Difícil, né? Não é todo mundo que tá. Eu não entrei. Eu tentei tirar o sal algumas vezes, não consegui. Hoje tentei e não consegui. Meu corpo cansou. Mas também no meu caso, está relacionado porque quando eu como mais carne crua, menos necessidade de sal eu sinto. Mas eu tô numa fase agora, esses últimos dias, que eu não tô querendo carne crua, eu tô querendo volume. Então, como eu te falei, eu paro para escutar meu corpo. Então, assim, tem consumido sal, seu corpo precisa? Então, são um combo que a gente tem que fazer diariamente. Você tem feito? Uma outra coisa que aconteceu também hoje. Eu fui de metrô
para um outro lugar, eu queria ir de metrô. Eu gosto de caminhar, eu gosto de andar de metrô. Gosto. Antes eu tinha muito medo de andar de metrô, eu tinha medo de me perder, umas coisas ridículas, porque Brasília é assim, é muito reta, é muito fácil, mas eu tinha medo de me perder, de sumir no metrô. Então eu comecei a ir de metrô, primeiro que eu precisava na época, e agora eu gosto de ir para me forçar, para quando eu me sinto desconfortável com alguma coisa que eu noto que é medo, insegurança, eu vou em frente, eu falo, é isso que vai ser. E eu fui hoje de metrô para onde eu estava indo, e ontem eu também fui para esse mesmo lugar de metrô, só que ontem quando eu cheguei lá perto da estação de metrô, como eu estava com a minha filha, os amigos dela do parque, eu não me atentei que eu não tinha pego a minha carteira, então eu estava sem o cartão do metrô. Como meu pai estava comigo, ele foi resgatar as crianças, devolver as crianças para as mães, eu falei, pai, eu esqueci meu cartão em casa. Aí ele, usa o meu. Aqui. Depois você me devolve. Eu falei, tá. Pensei comigo mesmo, não tinha nada, só tinha um celular, eu sou dessas, às vezes ando só com o celular. Passei na catraca do metrô e o dele é de 12 não paga metrô. Entrei. Eu, caracas, que maravilha, vou poupar hoje R$11, que é o 5,50, né, pra isso. Aí voltei, falei, que maravilha. Aí eu, gostei, 5,50. Aí eu falei assim, R$11 poupando em transporte, assim, é uma boa. Fiquei pensando, como a gente é. Aí, beleza, chegou hoje de manhã, quando eu acordei, eu querendo fingir pra mim mesma que não tinha lembrado de devolver o cartão do metrô dele. Só que eu lembrei. E eu fiquei naquela luta interna. Vou devolver, não vou devolver. Vou usar, acho que só mais hoje. Seria bom economizar esses R$22 de ontem e de hoje. Fiquei pensando comigo mesma. E na hora, não adianta, gente. Não adianta. Ou você tem caráter, ou você não tem. Mas qual o problema? Então, hoje eu cheguei depois do almoço. Fui arrumar minha mochila, que eu ia pegar o metrô de novo para ir para o mesmo lugar que eu tinha que ir hoje de novo, resolver. Eu tinha um trabalho lá. Peguei e deixei o cartão de metrô do meu pai em cima da mesa e fui embora. Mas aquele negócio ficou mexendo comigo. Eu podia usar. Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? E aí depois, na hora que eu identifiquei esse mal-estar, mas não era um mal-estar de eu ficar falando, é algo muito interno, porque eu não exteriorizo. Como é que eu exteriorizo? Esse tipo de coisa, né? Parte das pessoas vai, que bobagem, usa, qual o problema? Parte das pessoas vai, isso é desonestidade, você é idosa, é igual parar em vaga de idoso, que é uma coisa que eu sempre parava, principalmente quando eu ia correr. Você chega nas corridas lotada, eu pegava a plaquinha do meu pai ou da minha mãe e botava lá, né? Isso é erradíssimo, erradíssimo. São pequenas atitudes que mostram quem você realmente é. Eu posso usar aquele jargão que ninguém aguenta mais ouvir falar, né? Quem você é quando ninguém está vendo, né? Mas ninguém, não sei nem de onde surgiu esse jargão, porque quem não está vendo, tá todo mundo vendo. Pode não ser as pessoas, assim, né? Ninguém descobriu o que você está fazendo, mas o reino espiritual, que é tão real quanto eu e você, está vendo. E é por isso que as coisas não prosperam na maioria da vida da nossa vida, não prospera. E você não entende por quê. E não é só na área financeira, que a gente cai por terra, negócio que a gente gosta de falar, mostra que é balela, tudo isso que os crentes gostam de falar, de que prosperidade é só financeira, não é não. Mas não é mesmo, se tem uma coisa que a Bíblia separa bem, é prosperidade de riqueza. A riqueza pode ter na prosperidade? Pode. Mas ela é prosperidade? Não. Há várias pessoas ricas, e eu conheço várias, e você deve conhecer também, se você é rico, não sei, que são muito ricas, mas não são prósperas. Você olha para a pessoa e ela não tem vida. São depressivas, ruins às vezes, infelizes, reclamonas, ou arrogantes, ou sei lá o quê. Ou às vezes não, fica na delas quieta mesmo, mas a vida se entra na casa delas e é uma casa vazia.
Eu entro muito nas casas e é o que eu mais vejo. Então, assim, a pessoa não tem vida. Eu não tô falando de casa, não, porque casa é que lugar? Se morar numa oca de índio, numa casa chiquérrima, pra mim não faz a menor diferença. Não mostra nada quem você é ou quem você não é. Mas quem é você, sabe? Então, assim, a riqueza, às vezes as coisas estão travadas na nossa vida por pequenos deslizes de caráter. E o mundo espiritual, como eu te falei, ele é tão real quanto esse físico nosso. Cara, não tem jeito. Se temos desvios de caráter, mais cedo ou mais tarde vamos nos dar mal. Mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo posses. Então o melhor é ficar tranquilo consigo mesmo. Mas eu achei interessante essa luta interna que eu fiquei. Depois que eu encarei, eu falei, que é isso? Da onde é essa altura do campeonato? Eu tô tendo problema com isso. Por causa de R$11 ou por causa de R$22. Eu sei que R$22 às vezes falta. Principalmente no final do mês. Eu sei que falta. Eu sei que às vezes pesa. R$22 é quase que meio quilo de carne. É. Quase meio quilo. É, mais de meio quilo de carne. Eu sei que pesa, eu sei que faz falta. Mas esse meio quilo de carne pode te custar muito mais caro lá na frente, mas assim, muito mais caro, então não vale a pena. A gente tem que arcar com o que tiver que arcar. Isso é o básico, é o beabá de caráter, né? Só que eu tô te falando que às vezes acontece, né? Sei lá. Igual eu escutei ontem, e algumas coisas do tipo, qual o problema de ter nome sujo? Todo mundo tem. Esses empresários aí todos têm, isso não é o problema. Eu ouvi isso de uma pessoa que frequenta igreja. Não é problema? E eu olhei assim chocada pra cara da pessoa, mas aquela chocada, mas sem querer ser agressiva, que eu não quero apontar dedo na cara de ninguém, né? Quem sou eu? Mas eu fiquei olhando assim. Aí eu falei, não, mas tem que pagar as coisas certas, né? O próprio Jesus fala, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E ela, não, empresários não tem como pagar todos os impostos, é demais. É demais, ou a gente caiu numa falácia mundana, maligna, que se fala por aí. Será que você tem que sonegar as coisas para você conseguir dinheiro? Ou seja, você vai abrir a porta para um diabo entrar na tua vida para você conseguir alguma coisa? Será que isso vai dar certo lá na frente? Deus é idiota que não vê esse tipo de coisa? É claro que não, meu bem. Não, Deus te ama. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, será? Dane-se, acho que é por isso que Jesus fala, dane-se esse negócio de riquezas, cara. Dane-se, você se perde, não tem como servir a Deus e Mamon juntos. Mas será? Mamon é das riquezas, o diabo das riquezas. Mas será que é impossível você prosperar sendo honesto, ter um nome limpo, honrar as suas dívidas? Por quê? É igual montar a igreja, outro dia eu estava filosofando. A maioria das implicâncias que o povo tem contra igrejas dos crentes que eu tô falando, né? Porque é impressionante como se volta para criticar mais os crentes. Eu sou crente, tá? Os crentes. Será que as igrejas precisam usar deste benefício que o governo dá de não precisar pagar impostos? Para quê? O povo não dizima, não dá dinheiro, não oferta? E se não fizer nada disso, Deus não fala que vai prover? Se Ele falou para você fazer isso, será que nós temos que usar esses benefícios? Eu tenho pensado muito nisso, do governo. Será? Não, mas Marquela, não preciso pagar imposto. Eu tô falando, diz eu, tá? Isso sou eu que estou falando, pensando, não está escrito em lugar nenhum. Será que não seria melhor se nós crentes pagássemos os impostos? Que calaria a boca das pessoas que gostam de falar que a gente só quer dar golpe e ficar rico, milionário? Nós temos famas muito ruins. Eu estava me perguntando, por quê? Por que não paga imposto? Porque é muito imposto e não prospera. Gente, não prospera? Deus não é dono de todo ouro e toda prata? A Bíblia fala disso. Se Ele é dono de todo ouro e toda prata, eu não vou prosperar. Se Ele quiser que eu prospere, eu vou prosperar. Agora, ficar rico, milionário, para andar de jatinho, helicóptero e pregar para a sua igreja
E deixar o povo lá na escuridão, que eu falei nos outros dias, na miséria. Aí eu acho que é o Deus que está fazendo isso. Não posso dizer que é o mesmo Deus que eu acredito, mas também não posso dizer que não é. Mas soa muito estranho. Ah, mas impostos não posso pagar. Peraí, você pode comprar um jatinho, você pode andar de carro, às vezes nem tem jatinho, né? Mas você pode morar num lugar bom, você pode ter um carro, trocar de carro sempre, você pode viajar para desopilar com a sua família uma vez por ano, mas você não tem dinheiro para pagar impostos, para calar a boca do povo que fala mal dos crentes. Porque eu duvido que alguém vai falar mal que crente só quer ganhar dinheiro. Não, mas eu pago meus impostos. Aí, tô roubando. Aí tá roubando dos fiéis que está pagando disso. Tem sempre essas baboseiras que o povo gosta de falar, né? Tô roubando, não. A pessoa tá indo apontar a arma pra cara dele pra pagar o dízimo. Paga quem quer, se quiser. Aí vai do entendimento de leitura bíblica de cada um. Mas às vezes não me interessa a opinião dos outros. Mas eu fico me perguntando, será que nós cristãos não estamos dando armamento para falarem mesmo da gente por pequenas falhas de caráter, por pequenos desvios? Ninguém chega a sonegar muitos impostos e ficar com um nome super sujo ou sujar o nome da família inteira se não passou pelas pequenas coisinhas, pequenos desvios de caráter. E eu usei os exemplos dos crentes, mas isso serve para você, ser humano cara pálida, também, sendo crente ou não. Serve para mim, serve para você. Que pequenas coisinhas nós estamos fazendo de desvios de caráter nosso que precisam ser interrompidos, consertados, arrumados. Não termos esses desvios de caráter. E isso afeta a nossa ansiedade, o nosso dia a dia, o nosso sono, o nosso descanso, a nossa paz interna. Tendo muito dinheiro ou não, isso afeta o nosso dia a dia. Às vezes, muitas relações doentias com a comida, ou com medicamentos, ou com drogas, né? Ou com sexo torpe, ou porcarias, são pequenas coisinhas e a nossa alma gritando por socorro. Fala, para, não gosto disso. Tá ruim, aí vai para com esse estilo de vida, com essa falta. E é possível mudar, tá, gente? É possível mudar. Se alguém falar pra você, só forma o caráter, que eu já ouvi, né? Até os 7 anos, 12 anos de idade. Não, é possível mudar. Possível. Deus, ele molda e muda tudo. Agora você continua adorando macaco, aí fica difícil. Macaco não tem como te ajudar mesmo. Fica esperando uma outra explosão, ou você evoluir aí. Não insiste. Aí você tá só, solto, não tem jeito. Né? Então é isso. Caracas, 32 minutos. Beijo. Até amanhã.